Ler é igual andar de bicicleta. Uma vez que você aprende, você não desaprende mais. Pode ser que a gente esteja interpretando de forma errada essa frase. Olá, eu sou Priscila e você está no Espelho de Clarice. Eu sempre trago resenhas de livros aqui, mas hoje eu queria só trazer um bate-papo sobre leitura. Então, senta aí, pega o seu café e vem comigo. Eu passei, na semana passada, uma semana muito intensa de trabalho, o que atrapalha o meu ritmo de leitura automaticamente, eu já estou acostumada com isso. Só que a minha experiência essa semana foi um pouco diferente, eu queria trazer para cá um pouco esse debate. Eu passei 4 dias sem ler nada, nenhuma página, eu não conseguia pegar em um livro. E nesses 4 dias eu fiquei muito em rede social. Vídeos curtos, mensagens rápidas, alguns vídeos de YouTube um pouco mais densos, mas nada de livro. Depois desses 4 dias aproximadamente, eu peguei um livro para ler. E o que foi mais engraçado é que parecia que eu tinha desaprendido a ler. Essa sensação de ler uma página e não entender nada do que ele está falando, e era um livro que já estava em andamento para mim, então eu já estava envolvida naquela leitura. Só que depois desses 4 dias só com rede social e sem ler nada, eu li as palavras, mas elas não se encaixavam direito, elas não faziam muito sentido. Eu tive que ler algumas páginas e reler as mesmas páginas de novo, para que eu voltasse a esse ritmo natural da leitura. Essa experiência de ficar 4 dias sem livros e ficar em redes sociais atrapalhou tanto o meu ritmo de leitura que eu comecei a pensar, e as pessoas que não têm o hábito de leitura? Como é que elas passam por essa barreira inicial de troca de velocidade entre rede social e livro? Como é que elas enfrentam isso? E o mais engraçado é que muitas vezes as pessoas que não estão acostumadas com o hábito de leitura, elas veem essa ranhura, essa velocidade reduzida inicial do livro como ler não é para mim. Eu não nasci para ler. Porque a gente está acostumado a ver o hábito de leitura como se fosse uma coisa simples, uma coisa fácil do nosso cérebro. Mas é interessante que a gente precisa desmistificar algumas questões que não se fala muito, né? Primeiro, o hábito de leitura não é um hábito natural e simples para o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele não aprende a ler só vendo outras pessoas lerem perto da gente, como a fala, por exemplo. Uma criança aprende a falar porque ela vê outras pessoas falando perto dela. Isso não acontece com o hábito da leitura. Para ler, você precisa de um hábito consciente, de uma atividade consciente do seu cérebro. Ou seja, ele vai precisar de esforço. E ele vai precisar que você entenda esse ritmo e essa nova forma de atividade para o seu cérebro. O segundo ponto que a gente pode trazer é o seguinte, né? Atividades diferentes mudam a velocidade do nosso cérebro. Então, quando a gente fica muito tempo em rede social, o nosso cérebro ele fica num ritmo diferente, uma frequência diferente. E parece que a leitura, quando você volta para uma atividade que exige foco, concentração e uma atividade ativa do seu cérebro e não só passiva, que é quando você está na rede social, seu cérebro vai sentir a mudança de frequência. Então, quando a gente percebe por pessoas que já leem, que sente essa dificuldade, imagine alguém que não lê. Você está com o seu cérebro numa frequência diferente, exigindo uma atividade que ele não está acostumado a fazer. Então, sim, se você está adquirindo, se você está querendo adquirir o hábito de leitura, você tem que entender que no começo essa atividade não vai ser fluida e simples, né? A gente pode associar a leitura como uma atividade física. Você, quando faz atividade física com frequência, você tem maior força, maior resistência, você levanta mais peso. Só que quando você vai inicialmente para a academia, você não vai pegar 100 quilos inicialmente. Você vai precisar de entrar naquele ritmo, você vai precisar de ver os efeitos positivos daquela atividade física no seu organismo, para que assim você perceba o prazer de ir para a academia. A leitura é a mesma coisa. Eu acho muito engraçado que a gente, muitas vezes, sem querer, a gente cria falsas impressões acerca da leitura. A leitura não é fácil. E muitas vezes essa dificuldade da leitura é interpretada como chatice. Ler é chato. Ler não é legal. Eu não nasci para ler. Mas, na verdade, o que as pessoas estão dizendo é que eu tentei ler e senti a dificuldade. Se eu senti dificuldade e quem lê não sente dificuldade, significa que não é para mim. Mas o que a gente precisa, o que eu quero trazer um pouco nesse vídeo é isso.
né? Ler, ele é como andar de bicicleta e você realmente não vai desaprender, mas você vai perder o ritmo. Pode ser que você perca foco, concentração. Muita gente passa por ressaca literária depois de ler um livro ou depois de uma atividade muito estressante, uma fase muito tensa da vida. Só que esse hábito já é conhecido, o resultado da leitura já é conhecido, é muito mais fácil você persistir lendo e voltar a esse ritmo. Então é isso que eu queria trazer um pouco, né? Ler, ele vai exigir sim uma atividade muito grande de você inicialmente, se você quer voltar ao hábito de leitura, se você quer adquirir o hábito de leitura. Mas a gente não pode interpretar a dificuldade inicial desse hábito enquanto chatice, né? Ler não é chato, ele só não é tão fácil quanto você acredita que ele seja. Mas vale muito a pena a persistência nesse hábito. Porque por que viver uma vida só, se você pode viver várias? É isso por hoje. Um beijo. Tchau, tchau.